Então, pessoal, vamos criar uma tabela aqui no nosso banco de dados com os atributos que é necessário para ter no nosso cadastro de calçados. Vamos esperar ele expandir aqui o nosso banco de dados. O professor criou com o nosso número de matrícula. Não sei como que é aí no de vocês. Então, aqui eu já encontrei a minha matrícula. Em tabelas, eu já havia criado uma tabela para gravar este vídeo, mas eu vou refazê-la, né, para ver como que faz e para a gente saber certinho os tipos dos atributos. Então, tabela, botão direito novo, tabela. Vamos criar a tabela, vamos começar pelo código, porque a gente vai criar um código, né, para ter do grupo de calçados que será cadastrados, com o tipo int, e eu não vou permitir nulo. Nenhum deles eu vou permitir nulo, na verdade. E aqui nas propriedades da coluna, em especificação de identidade, é identidade? Sim, é identidade. Então, aqui ele possui outras especificações, mas não vai ser necessário a gente fazer alteração. É só no código mesmo que a gente vai fazer alteração, e só esse tipo de alteração que é a especificação de identidade, ok? Então, agora nós vamos continuar com os atributos que a gente tem que pôr na tabela. Então, cor é o próximo passo. Por que cor? Porque eu preciso saber a cor do calçado, né? Do grupo de calçados que eu estou cadastrando. Vai ser do tipo varchar 50 e eu também não vou permitir o nulo. Aqui eu coloquei N varchar, mas na verdade é só varchar 50 mesmo. Vou reeditar ele aqui só para ter certeza que tá certinho. E o tipo, que seria o tipo de calçado, se ele é uma sapatilha, se ele é um tênis, se ele é uma rasteirinha, varchar 50 também, não vou permitir o nulo. Próximo, a quantidade, que seria a quantidade de calçados que eu estou cadastrando, do tipo inteiro, não vou permitir o nulo. Depois o sexo, para saber qual tipo de calçado, se ele é do sexo feminino ou do masculino, ok? Então, varchar 50 também. E por último, eu vou colocar o valor, que é o valor total dos calçados cadastrados. Ou, dependendo, a gente pode colocar o tipo mesmo, o valor do calçado que você irá vender. Ali eu coloquei int, mas desculpa, pessoal, é float. Agora, vamos salvar a nossa tabela. Então, tb underline calçado. Eu ia colocar calçados, mas ele já tem cadastrado o TB calçados. Como eu estou refazendo com vocês, vai ser calçado mesmo. E agora, aqui em nova consulta, eu vou consultar a tabela que a gente acabou de criar. Então, select asterístico from TB, aí já aparece ali, ó. Então, a nossa é TB calçado. E executar. E aqui aparece a nossa tabela. Aqui no visual já, a gente vai criar um novo projeto em Windows Form. E eu vou colocar o nome de tela principal. Vocês podem colocar o nome que vocês preferirem, tá? É só uma sugestão. Vou colocar a tela principal por colocar. E aqui em Browse, a gente escolhe onde a pasta vai ficar salva. A pasta do projeto. Então, aqui eu escolhi a minha já. Vocês escolhem onde vocês acharem melhor aí no PC de vocês. Então, ele está criando o projeto. E aí, aqui está o nosso projetinho, a nossa tela. Eu vou arrumar ela aqui de um tamanho que eu acho que vai ficar bom. Vocês podem colocar do tamanho que vocês preferirem, podem seguir como eu estou fazendo, tanto faz. E aqui eu vou colocar agora um label. Procurar o label aqui, achei. Vou pôr o label para colocar o que eu estou identificando, né? Então, aqui eu vou identificar que ele é o quê? É um cadastro de calçados. Depois eu vou colocar outros labels, né? Então, cadastro de calçados. Eu vou mudar a fonte dele também, porque tá bem pequenininho, né?
a fonte, a letra, o tamanho. Então eu vou colocar negrito, vou colocar o Arial mesmo, porque é o comum da gente, né? Que a gente sempre usa. E vou colocar do tamanho grande. Opa. O tamanho vai ficar bom, eu acho, o tamanho 20. Ok. Vou colocar aqui em cima, pra ficar como título, né? E vou colocar mais alguns labels. Então, com o botão Ctrl e clicando na tela, eu vou colocar quantos labels eu quiser, desculpa. Então, aqui eu vou colocar 5 labels. Opa, foi um a mais. Vou renomeá-lo para aqueles campos que a gente criou lá na tabela, aquelas colunas. Então, aqui é o código. Vou trocar a fonte deles, pessoal, e daí vai ser o mesmo para ficar padronizado. Então, 16, negrito, Arial. Ok. Vou arrumá-la aqui certinho. Vou copiar essa fonte aqui na propriedade e vou colar nas outras propriedades dele também. E só vou alterar o nome, né? O texto, no caso. Então, aqui eu vou colocar quantidade. Eu vou colocar mais pra baixo, porque ali entre o código e a quantidade eu quero colocar o feminino e o masculino lá. Então, o texto, valor. E a mesma fonte. E aqui eu vou colocar a cor, que seria a cor do calçado. E por último, vou colocar o tipo do calçado. Vou dar uma ajeitadinha aqui, mas aí vocês colocam da forma que vocês preferirem. Agora a gente vai pegar os text box para colocar como texto nesses campos aí que a gente inseriu. Então, text box, fazer a mesma coisa, tá, pessoal? Ctrl C, Ctrl V ou Ctrl e vai clicando na tela para aparecer os outros campos. Vou copiar esse aqui e vou colá-lo. Depois a gente faz a alteração do nome da caixinha de texto para ficar mais viável na hora de colocar isso no código. Vou dar uma arrumadinha. Lembrando que isso aqui é só sugestão, vocês podem colocar do jeito que vocês preferirem. E aqui nas propriedades, no texto não, desculpa, no name da caixinha de texto, aqui embaixo, isso. Para ficar mais fácil, eu vou colocar txt código, pra gente saber que é a caixinha de texto do código. Isso eu vou fazer para todos, só vou mudar o nome. Então, vai ficar sempre txt e o nome na frente, aqui, quantidade. Isso. Aí aqui, txt valor, então. Embaixo, txt cor. E, por fim, o txt tipo. Certinho? Agora, nós vamos colocar os radio buttons, que será do feminino ou do masculino. Ou os dois, né? Então, vou colocar os dois aqui.
E aqui nas propriedades dele, eu vou renomear o nome desse radiobutton. Então, vai ser ADB feminino, esse do lado esquerdinho. E o nome dele, o texto que vai ficar aparecendo ali pra gente, eu vou colocar como feminino. E a fonte, a mesma dos outros, 16, negrito, Arial. E aqui nesse segundo, quando a gente dá uns 2 cliques em cima desses radiobuttons ou qualquer um, ele abre esse espaço no código lá. Então tomem um pouquinho de cuidado. Eu vou excluir esse aqui e colocar outro, mas ele não vai sumir lá do código e é bom até que não apague, porque senão ele fica aparecendo alguns erros. Então, aqui no texto, RDB masculino. Não é aqui é o texto, né? Então é só o masculino, que é o que vai aparecer ali pra gente na tela. E aqui em name a gente coloca RDB masculino. Certinho, pessoal? Agora, vamos colocar alguns botões aqui. Então, button. Esse aqui vai ser o nosso botão salvar. Então, aqui no nome do botão, nas propriedades dele, eu vou colocar BTN salvar. Vai ser BTN em todos os botões e o nome na frente, igual das caixinhas de texto. E aqui em texto, salvar. E a fonte dele será a mesma que as outras, pra gente ficar naquele padrão. Mas, como dito, continuo repetindo, é só uma sugestão. Então, eu vou copiar esse botão e dar um Ctrl V aqui, né, colar, para ficar mais fácil da gente colocar, senão a gente perde muito tempo criando cada um, toda aquela coisa. Então, aqui a gente só muda o nome deles, que aparece para a gente aqui na tela, e o nome deles mesmo, que vai aparecer no código. Então, aqui vai ser esse botão vai ser o excluir. E o nome dele vai ser BTN excluir, então. Neste aqui vai ser o BTN editar, no nome dele. E como que ele vai aparecer pra gente? Vai aparecer, então, como editar. E por último, esse botãozinho aqui, que vai ser o calçados cadastrados, pra gente visualizar na tabela. E aqui no nome, BTN calçados CAD, tá? Então, a gente está criando a tela aqui com os botões para fazer essas funções no cadastro. Então, tem o botão excluir, o botão editar e o botão de calçados cadastrados, que a gente vai fazer a pesquisa. Então, ao clicar os calçados cadastrados, vai aparecer os calçados que estão cadastrados, como o próprio nome já diz, né? E é isso aí. Agora vamos pegar um campo que se chama Data Grid View. Eu não sou muito boa no inglês, então não vou ficar tentando falar aqui muito inglês. Mas vocês estão acompanhando aqui, vocês estão vendo que está escrito certinho. Esse Data Grid é para aparecer, ele ter conexão com o banco, com a tabela do banco, tá? Que vai aparecer o que está lá no banco, vai aparecer aqui, o que está aqui vai aparecer no banco também. Então, eu vou vir aqui nos eventos, nas propriedades aqui, e nos eventos dessa tabela, e vou colocar aqui o nome dela, Data Grid View, exibir. E no mouser dele, eu vou colocar aqui em eventos, né, no mouse, e no cell clicked, para ele deixar essa função de clicar nele, né? Então, eu vou colocar a função aqui, vou acionar essa função, colocando o DG calçados, underline, aí
a função dele, que é cell click. E nessa funçãozinha aqui de baixo, a mesma coisa. Ao apertar o Enter, então, ele vem para essa telinha aqui para ver se ele quer que a gente coloque algum método aqui dentro ou alguma coisa. Que ao clicar aconteça alguma expressão. Então, aqui, DG Calçados, Cell Content Click. Beleza? É Content Click. Desculpa. A gente começa a escrever errado, né? E é isso. Agora vamos baixar esse aqui, que tá muito grande, pegando muito espaço. A gente vem em tela principal e vamos renomear aqui. Eu vou colocar um nome mais intuitivo, vou colocar cadastro de calçados, mas vocês podem deixar do jeito que tá. E aqui tá mostrando o cadastro de calçados, eu tô alterando, mas é só aqui na visualização, porque no código, quando eu for chamar o cadastro, ele vai estar como tela inicial. Então, com o botão direito, nós vamos lá em adicionar e a gente vai adicionar um new folder, que é uma nova pastinha para fazer aquele modelo controle visão, que é o famoso modelo MVC. Então, aqui no code, eu vou adicionar outras 3 pastinhas, que vai ser o DAO, depois o BLL, e após o BLL, o DTO. Opa, não é para renomear, pessoal. É para criar. Então, botão direito no code e new folder DTO. Certinho? Agora vamos começar aqui pela classe DAO. Vamos adicionar, pela pastinha DAO, vamos criar um new item, que será uma classe, que eu vou colocar de nome acesso BD, que é para fazer o acesso do banco de dados. O nome já está dizendo. E aqui, agora a gente vai colocar para fazer a conexão com o acesso do banco de dados. Então, eu vou vir aqui em cima onde a gente faz as exportações, antes de começar a fazer a conexão do banco, né, para exportar e fazer a conexão certinha. Então, vamos começar, a gente vem aqui em cima, nas primeiras linhas do código, e coloca. Aqui já tem algumas, a gente vai inserir mais algumas. Usem system .data.sql client, ponto vírgula, que é para acessar o nosso SQL lá. Usem não precisa desse ponto aqui, só o system. Então, system data, ponto e vírgula. E usem system ponto windows ponto forms, ponto e vírgula. E agora nós podemos começar a fazer o nosso acesso ao banco de dados, fazer a conexão. Então, primeiro momento, nós iremos colocar private data table, que é a nossa tabela lá, né? Então, eu vou colocar a variável como dt. Importante a gente lembrar disso, porque depois nós vamos usar. Private SQL data adapter também vamos utilizar, então vou colocar como DA, ponto e vírgula, private SQL
connection, que vai ser como a gente vai fazer a conexão. Então, com ponto e vírgula, private string, nós iremos o server, né? Então, private string server para acessar o nosso IP que nós estamos utilizando. Aqui eu estou utilizando 10.1.255.207, que é o meu IP aqui do server, né? Então, de vocês vai ser diferente, vocês têm que procurar lá e colocar aqui. E aqui é o meu usuário. Então, private string user, como lá eu havia dito antes lá no banco de dados, o nosso usuário é o número da nossa matrícula que o professor criou. Então, aqui a minha matrícula é esta. E agora aqui a gente coloca private string password. E eu vou colocar a minha senha aqui, que a minha senha é IFPR 1234 asterístico, ponto e vírgula no finalzinho aqui. E agora eu vou colocar o private string do banco de dados, que também é o meu número de matrícula. Então, vai repetir aquele user lá, que é o meu usuário e o meu banco de dados. O de vocês é diferente, pessoal. Então, vocês têm que procurar lá, ver como que tá certinho criado e colocar aqui. E é isso aí. Aqui, então, em public void, vamos conectar o banco. Então, abrindo as chaves ali, string com, que é para fazer a conexão. Então, string.format. Entre parênteses, a gente vai colocar um comandinho, que é a senha, então password, recebe 0, que depois ali na frente vai estar certinho, ponto e vírgula, aí persist, security, eu não sei falar inglês, então me desculpem. Vocês vão acompanhando aqui, entendendo. Então, esse persist security info igual a true, ponto e vírgula. Depois, o usuário ID, que vai receber como 1. Que se o usuário for verdadeiro, né? E então, initial catalog, que vai receber 2. Depois, o data source, vai receber 3. E por fim, daí a gente coloca o que cada um vai receber. Então, aqui no try, com recebe new SQL connection, para a gente fazer a conexão. String com, ponto e vírgula. Depois, a gente vai conectar, então vai abrir o banco, né? Para fazer a conexão. E a gente vai colocar o cat, que é como um sistema de erro, né? Então, aqui,
nós vamos colocar na frente do cat, abrir um parênteses, colocar SQL Connection, desculpa, não é SQL Connection, é o exception, e com a variávelzinho EX. E aí agora aqui, dentro do cat, nós vamos colocar true, new, exception, entre parênteses, e entre aspas a gente vai colocar erro ao inserir os dados no banco de dados. Vocês colocam da forma que vocês preferirem, mais ex, né, que é a nossa variávelzinha ali, ponto message, que é uma mensagem de erro, que se caso der um erro, ele vai aparecer essa mensagem dizendo que deu erro ao inserir os dados. E aí, public, agora, a gente vai criar uns comandos, que nem a gente criou de conectar, a gente vai criar o de executar o comando, os comandos, né? Então, executar comandos, comando SQL. E entre parênteses, string, comando SQL. E aí, vamos abrir uma chavezinha aqui. E dentro desse executar comando SQL, a gente vai chamar o SQL comando, que é um comando, recebendo um novo SQL comando. Então, entre parênteses aqui, comando SQL, ponto e vírgula. Quer dizer, desculpa, comando SQL, vírgula, com, fecha parênteses, ponto e vírgula. E aqui a gente chama esse comando pelo execute no carry, aqui fechando parênteses, ponto e vírgula. Tá dando erro porque eu coloquei end execute no carry, é só o execute no carry, sem o end ali. Então, public, vamos criar um outro comando, que é o data table, que vai ser onde a gente vai tornar os dados ali da tabela, né, do banco de dados para a nossa tela no visual. Então, public data table, retornar DT, string SQL entre parênteses, e a gente vai chamar aquela variávelzinha lá que a gente criou, que é o DT, que vai receber new, uma nova tabela, novo data table. DA vai receber um novo SQL data adapter, e entre parênteses SQL, vírgula, com, para fazer a conexão junto do SQL. Aqui, da.fill, e entre parênteses, ponto, vírgula, e vamos retornar o DT, ponto e vírgula. Então, aqui o nosso acesso BD está pronto, ok, fechar isso aqui. E é isso para fazer o nosso acesso do banco de dados. Fizemos a conexão, o executar comando, e agora vamos salvar aqui. E agora em DTO, nós vamos criar uma nova classe chamada calçado DTO, onde nós iremos atribuir os atributos do calçado, que tem que ter, ok? Então, aqui em calçado DTO, na classe do calçado, nós iremos criar como private os atributos do calçado,
Então, private como está na tabela, tá, pessoal? A gente vai colocar aqui no código. Lá na tabela tá como inteiro, então aqui também tem que ser inteiro o código. Senão vai dar erro. Aí aqui, private float valor, private string cor, private string vai ser o tipo, private int quantidade, ponto vírgula, e private string sexo, ponto e vírgula. Para a gente gerar os getters e setters, a gente seleciona esses aqui, com a primeira função aqui que aparece ali, né? Kick actions end. Nós vamos vir nessa segunda opção aqui, encapsulate, para fazer a geração do getter e setter. Aqui do lado ele mostra como que vai ser gerado, como que vai ficar. E aqui está o nosso getter e setter de todos os nossos atributos. Ok? Tudinho aqui. E aqui em BLL, nós vamos criar uma outra classe chamada calçado BLL. Eu já criei, ele apareceu aqui de novo. Então, aqui em calçado BLL, nós vamos criar alguns métodos. Então, public void. Eu esqueci de colocar as extensões ali em cima de novo. Então, vamos voltar ali, colocar as extensões, depois a gente volta ali na classe BLL para criar os métodos. Então, aqui, using tela inicial, que é o nome do nosso projeto, .code.dto. A gente vai chamar todos eles. Então, a gente começou pelo DTO, depois vamos chamar o DAO e o BLL. Então, using tela inicial, .code.dao e ponto e vírgula. Depois, using system.data. Depois, using system.diagnostics. E aí podemos iniciar ali a nossa classe BLL. Eu falei que tinha que chamar a tela inicial BLL, mas não precisa, porque nós já estamos no calçado BLL, então não precisa. Então, aqui nós vamos fazer a extensão para chamar o acesso BD, que é o acesso do banco de dados. Eu criei a variável ali BD. Aqui, public void, public void inserir, com letra maiúscula, né? Para a gente inserir os dados do calçado DTO. Então, calçado DTO. Então, abrir a chavezinha aqui. Vamos conectar ao banco de dados, bd.conectar, ponto e vírgula. String comando recebe, entre parênteses eu vou colocar o comando, que é insert, para inserir, into, que é para inserir, então, a tabela calçado. A gente coloca o nome da tabela aqui, o nosso ETB calçado. E entre parênteses, eu vou colocar o que está dentro dessa tabela, que é o tipo, a cor, o valor e a quantidade, todos eles em vírgula. Só não o último que a gente coloca a vírgula. Então, o sexo é o último. Values, que vai valer, então. Vamos colocar sempre uma aspa simples, aspa dupla, mais DTO.tipo.
ou ponto cor, ponto valor. A gente vai fazer isso para todos. Depois mais, aspas dupla, aspas simples e fechando. Aí vírgula e inicia um novamente, só que diferente, né? Aqui a gente fez para o tipo, agora vamos fazer para todos eles, para a cor, para o valor, a quantidade e para o sexo. Então, eu vou preenchendo aqui e vocês vão vendo e fazendo aí na telinha de vocês. Por último, aqui a gente fecha com parênteses, as aspas, ponto e vírgula. Aqui deu erro porque... eu esqueci de colocar o maisinho ali, o mais, antes do DTO ponto valor. Então, vou voltar aqui no DTO ponto valor e colocar o mais. E esse erro vai desaparecer. Como dito, não está mais presente aqui. Agora vamos colocar bd executar comando SQL, que eu quero que execute esse comando que eu estou criando. Então, comando, ponto e vírgula. Por isso a gente criou aquela hora lá, esse executar o comando. Aqui vamos criar outro, que é o public, vamos criar public data table. Selecionar calçados, que é para fazer selecionar a seleção de calçados lá no nosso cadastro. Então, data table dt recebe new data table, que a gente está chamando o que está a tabela, né? Que vamos selecionar os calçados que está onde? Dentro da tabela. Aí bd conectar, que estamos conectando ao banco de dados, e agora dt recebe o bd, que é o banco de dados, retorna dt. E aí nós colocamos o nosso comando, que é select código, que vai selecionar o código lá, as código, que eu quero que selecione todos. Eu não quero que selecione só o código ou só o valor, eu quero que selecione todos. Então, eu vou colocar todos aqui. Select código, as, código com letra maiúscula, vírgula, valor, as, valor com letra maiúscula. E assim por diante para todos. Então, sexo, as, sexo, vírgula, quantidade, as, quantidade com letra maiúscula. Não podemos esquecer que tem a diferenciação, um é com letra minúscula e outro é com letra maiúscula. E aí colocamos from tb tabela, porque é onde ele está. Onde ele está? Está na tb, na tabela calçado. Ponto e vírgula, calçado. A gente vai fazer um return aqui, né? Vai retornar dt, ponto e vírgula. Esse aqui é o nosso selecionar calçados, então. E agora nós vamos fazer o public calçado DTO para fazer a seleção por código. Então, nós vamos selecionar calçados por código. E aqui, então,
Entre as chavezinhas, vamos chamar a tabela, criando uma nova tabela para chamar ela, né? Porque nós temos que selecionar os calçados por códigos da tabela, como ali em cima. Ah, tá com vocês, a chave do lado. Retomando então, dd.conectar para fazer a conexão com o banco de dados. E então, aqui dt, nós vamos chamar, vamos chamar o bd.retornar dt e vamos colocar esse método select código e vamos colocar todos os atributos da tabela do cadastro de calçados que estão na tabela no banco de dados. Então, cor from tb underline calçado, que é o nome da nossa tabela, where código, que estamos criando para fazer a seleção de código e para ele gerar o código automaticamente quando for cadastrado algum calçado. Então, calçado DTO, calçado igual a new calçado DTO. Abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. E aí vamos criar um if que se o dt, que é a tabela, dt.rows ela vai receber 1 e abrindo as chaves aqui, nós vamos colocar calçado.código igual a int dt.rows e o código ali. Por que nós estamos colocando isso? Porque eu quero que quando eu for selecionar o calçado por código, que ele não selecione somente o código, mas todas as informações que está ali na linha dele, na linha do código, que são todos os atributos que a gente já atribuiu, que é cor, o valor, o tipo e o sexo e a quantidade. Então, eu vou colocar aqui, a gente pode fazer aquele esqueminha do Ctrl+C, Ctrl+V para facilitar e ser mais rápido. E assim a gente vai fazendo para todos os outros. Por último, o valor, que vai ser um pouquinho diferente dos outros, porque ele é float e a gente tem que fazer a conversão para string. Então, vamos fazer a conversão aqui, colocando que calçado.valor igual a float.parse. Vou apagar esse aqui e colocar de novo. Entre parênteses, colocar dt.rows, que a gente está convertendo ele de float para string. Então, o valor aqui, calçado do valor, como eu havia dito que ele é diferente, nós fazemos dessa forma aqui para transformar ele para
string, desculpa. Colocamos toString no final, ponto e vírgula. E assim ele está convertido, então, para de float para string. Agora nós vamos colocar o return aqui, return calçado, e criar um novo método, que é o public void, o atualizar. Então, public void atualizar, que é para atualizar a tabela toda vez que a gente excluir ou editar algum calçado cadastrado. Então, aqui dentro do atualizar, bd.conectar, para fazer a conexão com o banco. Todos eles vão aparecer o bd.conectar. E aqui, string comando, recebe qual comando que a gente vai colocar agora? O update, que é para atualizar. Então, update tb calçado, que é para atualizar a tabela calçado, que é a nossa tabelinha lá. Então, update tb calçado, set valor, recebe mais dto.valor, e isso a gente vai fazer para todos, como a gente havia feito anteriormente. Ali em cima no inserir, nós vamos fazer para atualizar, que não é para atualizar só um, é para atualizar todos os que estão presentes ali. Então, o valor, a cor, a quantidade, né? Então, aqui eu vou colocando e vocês vão inserindo aí na telinha de vocês também. É um pouquinho confuso nessa parte de aspas, né? Aspas dupla, aspas simples, mas nós vamos conseguir. E por fim a gente coloca o where código, recebe. Where código, recebe, fecha as aspas, mais código, dto.código e ponto e vírgula, porque o código ele é diferente, né? Ele é diferente, gente. Aí aqui debugger.log, entre parênteses 1, que ele vai contar de 1 em 1 a matrícula não, desculpa, o código. Vamos colocar então entre aspas e entre parênteses carry update, para atualizar toda vez, ele vai gerando e atualizando. Não vai repetir os códigos então. Comando, ponto e vírgula. bd.execute comando SQL, que é para executar o comando. Comando,
ponto e vírgula. Agora nós iremos fazer o public void excluir, que é um pouquinho parecido só com atualizar. Tem alguns traços, né? Então, bd.conectar para conectar com o banco. Depois string comando. Recebe delete from tb underline calçado, que é para fazer, esse comando é para deletar a tabela, o calçado, né? Não deletar a tabela, mas os dados da tabela, né? A linha que tá ali na tabela. Então, mais código, ponto e vírgula. Ok. E aqui, bd executar comando, SQL, entre parênteses, comando. E ponto e vírgula. Certinho? Então, esse aqui é o nosso calçado BLL. Vamos sempre fazendo e salvando para não acontecer da gente perder. Aqui no botão salvar, então, clicando 2 vezes no botão salvar, nós vamos fazer o modo dele salvar os dados. Então, antes disso, vamos vir aqui em cima e inserir as extensões, que eu sempre acabo esquecendo. Então, o sim, tela inicial, ponto code, ponto BLL, ponto e vírgula. Isso, agora sim nós vamos usar todos. Então, tela inicial, ponto code, ponto DAO, DTO e depois ponto DAO. E outras extensões que nós já vou citar para a gente colocar aqui. Então, o sim, system.data, diagnósticos. E é isso, agora sim nós podemos continuar. Então, DTO. Ah, claro, eu esqueci, aqui em cima, ó, nós temos que achar o acesso, chamar a extensão do banco de dados. Então, nós vamos chamar acesso BD, que é o nome da nossa classe para ter o acesso no banco de dados. BD recebe new acesso BD. Ponto e vírgula. Então, public V com V maiúsculo e aqui nós vamos colocar o calçado DTO. DTO recebe o calçado DTO. E aí, ponto e vírgula depois. Eu havia esquecido, então nós também temos que criar aqui, criar não, mas chamar o calçado DTO, né? E o calçado BLL, para a gente ter acesso aos os comandos que estão dentro de cada classe dessas. Então, calçado BLL, BLL igual a new calçado BLL. Ponto e vírgula no final. Agora nós podemos voltar lá embaixo. Voltar lá embaixo não, aqui nós vamos criar o limpar, o método limpar, para toda vez que a gente tiver que editar ou coisa do tipo, os campos ficarem livres.
Então, eu vou criar um método aqui rapidinho, limpar, public void, né, limpar, entre parênteses, ponto e vírgula. Então, a gente vai colocar os atributos aqui que nós queremos que limpe, as caixinhas de texto. Então, vamos pegar a caixinha de texto código, txt.código, text, que nós vamos alterar o texto. Então, recebendo aspas, ponto e vírgula. Por que aspas e ponto e vírgula? Porque eu quero que aquele campo fique limpo. Então, é só colocar as aspas que ele vai receber como texto em branco, entre aspas, né? E isso a gente vai fazer para todos os campos que estão lá. E agora, depois de ter alterado ali o Vzinho, nós vamos voltar lá no botão salvar e fazer tudo certinho. Então, dto.cor, recebe textcor, txtcor, ponto text, que a gente vai tá pegando o que está escrito no texto e salvando, a gente vai salvar as caixinhas de texto, né? Tipo, o que está escrito dentro de cada caixinha de texto. Então, por isso que a gente tem que fazer esse processo do DTO ponto a caixinha de texto, né? O nome da caixinha de texto, que o nosso é o tipo, e daí txt.tipo.text. O valor, como anteriormente, ele é diferente, porque ele é float, ele não é string, então a gente tem que fazer essa alteração, essa conversão. Então, DTO quantidade. E aqui eu vou fazer uma forma diferente de fazer a conversão, porque a quantidade ela é inteira, então nós precisamos colocar ela como string. Então eu vou colocar aqui, ó, dto.quantidade recebe convert.toInt32 txt quantidade ponto text, ponto e vírgula. É só uma forma diferente de fazer a conversão. E aí nós vamos criar um if dos radiobuttons, porque a gente precisa saber se é feminino ou masculino o calçado, né? Então, se ele for feminino, né? Então nós vamos colocar aqui rbtn rbd, né? DB que eu coloquei? E daí a gente vai colocar rdb feminino, ponto check de que se ele for criado, daí beleza, então ele vai ser feminino. Então dto.sexo recebe feminino. Então lá na tabela ele vai aparecer que ele é feminino, o sexo é feminino. Se não, se ele não for feminino, ele vai ser masculino. Então, se não for clicado no feminino e for clicado no masculino, ele vai saber que é o masculino e não o feminino. Certinho. E aí agora aqui a gente vai criar um outro if, que se o texto código receber string, a gente vai colocar empty, porque ela não pode receber, não pode ser nulo e nem nada, né? Como ele gera automaticamente, depois nós temos que alterar o campinho lá para não deixar editável. Então ele vai inserir, bll.inserir e o DTO, que o nosso
o nosso código que gera automaticamente. E ele vai aparecer a mensagem, colocando ali então messagebbox.show os dados, ou dados normal, vocês escrevem da forma que vocês acharem melhor. Então, dados inseridos com sucesso. Se não, o else ali então, se ele não for inserido corretamente, né, com o código tudo certinho, ele vai mandar uma mensagem dizendo, na verdade aqui, senão ele vai atualizar também, né? Então, dto.código igual a int parse lá, o txt.text, bll.atualizar, ele vai atualizar e ele vai dizer que os dados foram atualizados com sucesso. Então, esse else aqui, se ele não for inserido, ele vai ser atualizado. Então, se ele for atualizado, os dados foram atualizados com sucesso. E aí, a gente vai colocar o limpar aqui, que é para limpar os campos. Toda vez que atualizar ou salvar, ele vai aparecer os campos vazios para o novo cadastro. E aí, nós vamos chamar o DataGridView exibir e o ponto DataSource igual a bll.selecionar calçados, que ele vai apresentar ali para nós o que foi selecionado, tudo certinho. Então, agora, nós vamos para o botão excluir, para excluir um cadastro. Não é tão parecido quanto com o salvar, né? Salvar insere e o excluir exclui. Então, a gente vai começar com um if, que se o DataGrid for current, não sei falar, index aqui 0, dentro desse if, então, ele vai aparecer uma mensagenzinha, message box, se for o index ele for menor que 0, nenhum calçado selecionado. Então, tipo, se a pessoa clicar no botão excluir, sem ter selecionado um DataGrid, se não ter selecionado a linha inteira, ele vai aparecer nenhum calçado selecionado. Aí a gente coloca esse daqui, o aviso, né, entre aspas, para ficar mais bonitinho a tela de aviso. Esse aviso é o que a gente quer que apareça na telinha, no nome da telinha. Então, aviso. Com um estilo. De erro. E o botãozinho que vai aparecer vai ser o OK, como eu escrevi aqui agora. E aí um return. E aí, int código calçado recebe convert. Nós vamos ter que fazer aquela conversão, porque o código ele tá como inteiro. Nós precisamos dele como string. Então, convert to int 32, DataGrid exibir. Ponto current row index ponto values, depois de fechar os colchetes, to string, que estamos convertendo ele para string. Pronto, agora está certo.
Continuando então, bll.excluir, que é o método excluir que a gente já fez lá no BLL. Nós só estamos chamando o método. E entre parênteses a gente coloca o código calçado e vamos colocar uma mensagem aqui para aparecer se ele for excluído. Então, messagebox.show, os dados foram excluídos com sucesso. Ou vocês podem colocar uma mensagem que vocês quiserem, mas desde que fique claro para o usuário que os dados que ele selecionou e excluiu foram excluídos realmente. Ok. Agora, vamos colocar esse popular grid, que eu ainda não criei ele, mas eu vou colocá-lo aqui, pra gente não ter que voltar. Então, aqui depois de colocar o popular grid, nós vamos criar o método dele que vai ficar dentro do botão calçados cadastrados. Então, eu já vou colocar ele aqui dentro do botão calçados cadastrados. E aí, nós vamos já criar esse método popular grid. E já vou explicar para que ele serve. Então, vou criar o método aqui, private void popular grid, data grid exibir, ponto data source, recebe bll, ponto selecionar calçados, que a gente vai selecionar o calçado e daí vai fazer para ter o acesso de selecionar todo o calçado, todos os dados do calçado. Agora aqui no botão editar, então, dando 2 cliques no editar, nós vamos criar um if, certo? E dentro deste if, então, nós vamos colocar data grid view exibir, que é o nome do nosso data grid lá, da tabelinha. Current row index, e ele é um pouquinho parecido com o excluir. Então, assim, a gente pode copiar e colar um pedaço do excluir, porque é a mesma coisa. A única coisa que muda é que nós estaremos editando ao invés de excluir. Então, eu vou copiar essa parte somente até o momento que nós estamos convertendo o código do calçado para string. E daqui para frente, daí já é diferente. Então, não é copiar todo o excluir, é só uma parte dele. E aí, aqui, nós vamos colocar calçado DTO, aí vamos chamar calçado igual a BLL ponto selecionar calçados por código, que seria o nosso editar então. E aí limpar, para limpar todos os campos depois que ele for editado. E aí vamos criar um if aqui. Se o calçado ponto código maior que 0, abrindo as chaves aqui então. Opa! Vamos arrumar isso aqui. Agora sim. Calçado por código for maior que 0, txt código ponto text recebe calçado ponto código.
mais as aspas, que é para ele ficar com esse que tem mais as aspas é por causa que ele não é string, então a gente tem uma outra forma de converter ele, como se fosse uma gambiarra, entre aspas. E aí nós vamos fazer isso para todos, porque nós não queremos editar apenas uma coluna, nós queremos editar toda a coluna, né? Nós queremos deixar livre para editar todas as colunas, então por isso que a gente tem que fazer esse processo que eu estou fazendo agora. Quantidade também tem mais aspas no final, porque ele é inteiro. E é isso. Aí nós vamos salvar aqui. Certinho, vamos rodar o projeto. Ele deu um erro. Vamos clicar aqui em não. E vamos ver o que aparece aqui no erro. Dando 2 cliques no nosso erro, ele mostrou aqui que tem uma chave a mais. Então é só excluir ela e tá tudo certinho. Vamos ver agora. Lembra que eu havia falado que é o campo do código, a gente tinha que colocar ele para desabilitado para as pessoas não editar o código, porque o código ele gera sozinho. Então nós viemos aqui na propriedade do campo de texto do código e nessas propriedades nós viemos aqui em enable, deixa eu achar aqui, ele está como true e nós vamos colocar como false. E agora vamos rodar para ver como que ele aparece. Então ele apareceu aqui, inabilitado para edição. E aqui nós vamos salvar um calçado e ele deu erro, porque a palavra password ela não está suportando, porque ela está errada. Então eu coloquei password, é password. Então é só tirar o O, se vocês escreveram certo não precisam trocar, só se estiver errado mesmo. Então arrumando, vamos ver se agora vai dar certo. Vamos cadastrar um novo calçado. Aqui no valor ele não suporta vírgula, então tem que colocar ponto. A cor e o tipo vai ser masculino e salvar. Os dados foram inseridos com sucesso, então aqui está as colunas, né, salvas. Selecionando a linha a gente pode editar ela. Então vou editar a cor para rosa e a quantidade para 75. Salvando, os dados foram atualizados e a gente olhando aqui foi alterado mesmo. E selecionando, nós podemos excluir, os dados foram excluídos com sucesso. E agora, se nós vamos cadastrar um aqui novamente, para mostrar para vocês lá no banco de dados como que ele está aparecendo quando é cadastrado. Então, rosa, sapatilha, feminino, ok, da